Bem-vindos a mais uma análise de fontes históricas. Hoje a gente vai mergulhar direto numa daquelas histórias reais que são cheias de ironia. Nosso foco é o tema 53, a Guerra da Metrópole contra a Cachaça. Em 1649, Portugal tomou uma atitude drástica. Imagina só, para tentar proteger as vendas do seu próprio vinho aqui no Brasil, o governo simplesmente passou uma ordem decretando a extinção das engenhocas de aguardente. Proibiu de vez o consumo do popular vinho de mel e da cachaça, e ainda impôs um monopólio fortíssimo aos comerciantes. Tudo isso para tentar salvar uma economia que estava basicamente respirando por aparelhos. Mas por que exatamente uma coroa europeia declararia uma guerra legislativa, no papel e na prática, contra o consumo da cachaça e do vinho de mel? Bom, para entender esse choque direto entre a metrópole portuguesa e uma mercadoria tão genuinamente brasileira, a gente precisa olhar o xadrez global da época. Já adianto, não teve absolutamente nada a ver com moralidade ou saúde pública. Foi puro instinto de sobrevivência financeira. E isso nos leva à primeira parte dessa história, a crise e a criação do monopólio. Para colocar as coisas em perspectiva, lá para os idos de 1600, a situação de Portugal era desesperadora. Aquele domínio super lucrativo que eles tinham nas colônias asiáticas estava derretendo. Aqui no Brasil, os holandeses estavam invadindo, principalmente ali em Pernambuco. E como se não bastasse, a pirataria corria solta, com corsários ingleses e franceses saqueando as rotas marítimas sem dó. Ou seja, o cofre da metrópole secou. A coroa precisava, para ontem, de uma nova fonte de receita. A solução encontrada foi, no mínimo, agressiva. Nasce a Companhia Geral. A criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil colocou em cena uma mega corporação com poder absoluto sobre o fornecimento de 4 produtos básicos. E olha os preços que eles fixaram de forma totalmente arbitrária. 40 mil réis por uma pipa de vinho português. Isso é um barril gigantesco, mas mesmo assim era uma fortuna. 1.600 réis por 15 quilos, que era uma arroba, de farinha ou de bacalhau, e absurdos 16 mil réis pelo azeite. Era aquele clássico cenário imposto de cima para baixo, a metrópole forçando a colônia a pagar valores surreais para cobrir o próprio rombo econômico. E é exatamente aí que o conflito estoura, a guerra contra a cachaça. Porque, claro, a gente está falando de uma clássica batalha econômica de Davi contra Golias. De um lado, as importações caríssimas, monopolizadas e supertaxadas de vinho português. Do outro, o plano B da colônia, o vinho de mel, a cachaça e outras aguardentes feitas de cana-de-açúcar e mandioca. Produtos que eram abundantes, baratos e já dominavam o cotidiano local. Com o vinho europeu custando o olho da cara, a galera nos engenhos começou a consumir e vender só os destilados locais. O resultado? O vinho português encalhou feio nos armazéns e a Companhia Geral começou a tomar um prejuízo monumental. A resposta oficial da coroa para essa concorrência toda não foi melhorar o preço, não. Foi na base da canetada. Em 13 de setembro de 1649, o governo decretou simplesmente o fim das engenhocas de aguardente. A ordem era explícita: extinguir de todo, na Bahia e seu recôncavo, a bebida de vinho de mel, aguardente e cachaça. É um daqueles casos impressionantes de exagero legislativo. Um império tentando apagar da noite para o dia uma bebida super enraizada na cultura local, simplesmente para garantir o monopólio do seu vinho importado. Só que na prática, essa proibição virou um queijo suíço, cheio de buracos e contradições reveladoras. Por exemplo, eles abriram uma brecha para que as pessoas escravizadas continuassem a consumir o vinho de cachaça, já que os senhores de engenho bateram o pé dizendo que a bebida era necessária para manter o ritmo do trabalho exaustivo. A regra ficou meio: produz para consumo interno da mão de obra, mas pelo amor de Deus não vende para ninguém. E tem um detalhe curioso. A proibição no começo nem valeu para Pernambuco, porque lá a prioridade máxima ainda era a guerra contra os holandeses. A coroa, na verdade, tentava fazer malabarismos para equilibrar a própria ganância com a realidade nua e crua do trabalho na colônia. Mas como o Brasil absorveu esse golpe? Vamos ver a reação da colônia. O impacto das medidas monopolistas da Companhia Geral foi um desastre absoluto. O pessoal sentado lá em Lisboa calculou muito mal o consumo e a capacidade de controle. O que aconteceu foi uma escassez severa dos produtos básicos, caos econômico espalhado e, como era de se esperar, o mercado paralelo explodiu da noite para o dia. As câmaras locais começaram a bombardear a metrópole com reclamações frequentes, denunciando que a falta de produtos e aquelas proibições descabidas estavam arruinando o comércio e a sobrevivência das engenhocas locais. E a resistência da colônia foi muito prática, não ficou só no papel. Mesmo com as ameaças de confisco e leis severíssimas, as populações continuaram usando seus utensílios e técnicas de origens indígenas e coloniais. A vida continuou.
eles simplesmente seguiram destilando suas bebidas clandestinamente. A tiquira, a aguardente de mandioca, é um exemplo perfeito, porque a produção dela nunca parou de verdade. É a prova de que é impossível apagar o conhecimento prático de um povo assinando um decreto do outro lado do oceano. O que nos traz ao inevitável desfecho dessa história: o fim da proibição. A verdade é que a política inteira ruiu sob o próprio peso, num processo de 3 fases claras. Primeiro, a avalanche de reclamações das capitanias deixou a corte sufocada. Segundo, o monopólio se provou tão ineficiente e insustentável que teve que ser abolido. E o terceiro passo é a grande sacada estratégica. A coroa finalmente aceita que a proibição total era uma batalha perdida e dá um cavalo de pau na abordagem. Sai a repressão absoluta, entra a tributação pesada. Esse é o pulo do gato na mentalidade do império. Portugal olhou para a cachaça e percebeu que havia uma mina de ouro bem ali. Ao invés de brigar com a bebida, o governo decidiu virar sócio. Novos impostos pipocaram imediatamente. Passaram a cobrar, por exemplo, um chamado subsídio altíssimo de R$ 2.600 por pipa de aguardente exportada para lugares como Angola. E o consumo interno também não escapou. Criaram até o subsídio literário, que cobrava R$ 30 por canada, uma pequena medida da bebida. A ironia salta aos olhos, né? O produto antes considerado inimigo número 1, que era para ser extinto a qualquer custo, virou a galinha dos ovos de ouro do império. E para a gente ter uma ideia real de quão lucrativa foi essa virada, os registros não mentem. Mais de 200 milhões de réis. Só em impostos e direitos arrecadados em cima do vinho de mel, o cofre público embolsou mais de 200 contos de réis na época. É um volume absurdo de receita tirado exatamente daquela tradição que eles mesmos tentaram esmagar poucos anos antes. No final das contas, a cachaça não só sobreviveu à guerra, como pagou as contas da metrópole que a perseguiu. Então, fica a reflexão. O que acontece de verdade quando um império tenta proibir uma cultura local inteira para salvar sua própria economia falida? Como a gente viu por essas fontes, o resultado geralmente é muita resistência popular, criação imediata de mercados paralelos e, no fim, um recuo governamental que troca a ilusão de controle pela ganância fiscal. É uma lição fantástica sobre os limites do poder e as consequências inesperadas de leis que ignoram completamente a realidade do povo. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho nas fontes históricas. A gente se encontra na nossa próxima análise.